Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Estados Unidos, sua evolução histórica, aspectos humanos, econômicos e regionalização. Ademais, eu gostaria de informar que este vídeo tem um conteúdo denso, porém eu tentarei fazer um resumo deste conteúdo, né? Tentarei não, eu vou fazer um resumo deste conteúdo, porque é muita coisa, minha gente. Então, vamos resumir e detalhar só o que é mais importante realmente, tá bom? Bom, então vamos lá. Começando por relevo. Relevo é o seguinte, pessoal. A oeste, nós temos montanhas rochosas. No centro tem o quê? Planície. E a leste nós temos planaltos. Então, oeste, montanha rochosa. Centro, planície central. E leste, planalto antigo. Estável, tá bom? Como, por exemplo, qual? Apalache. Apalache é rico em carvão mineral, beleza? Hidrografia agora. Bom, temos hidrografia de destaque a Nordeste, no centro e na costa do Pacífico. A Nordeste, Grandes Lagos, no centro, rios Mississippi e Missouri, que são navegáveis, e na costa do Pacífico, rios Columbia, de elevado potencial hidrelétrico, e o Colorado, que é utilizado para irrigação. Agora, vamos para climas. Clima e vegetação. Aí, nós temos 3 climogramas, aqui nós temos mais 3. Então, vamos por partes. Oakland, na Califórnia. Califórnia está situada a oeste deste território dos Estados Unidos. Então, a oeste, nós temos um clima temperado mediterrâneo. Através desse climograma é possível identificar este clima. Bom, então temos clima temperado mediterrâneo, com os maquis e o garrigue, que é um tipo de vegetação. Em Las Vegas, Nevada, nós temos uma localização aí, mas a sudoeste deste território. Então, Las Vegas, Nevada, sudoeste dos Estados Unidos, temos um clima desértico com xerófitas. Então, Nevada, clima desértico com xerófitas. Las Vegas, Nevada, desértico com xerófitas. Aí, em Mazamac, no Oregon, nós temos um clima temperado, frio e seco. Clima temperado, frio e seco. No Oregon, clima temperado, frio e seco. O Oregon está situado no que a gente chama de montanhas rochosas, tá bom? Aí, no centro, nós vamos ter como exemplo o climograma de Denver, Colorado, ou centro do território estadunidense. Então, no centro, por exemplo, Denver, Colorado, nós temos um clima temperado seco com estepes e pradarias. A sudeste desse território, nós temos o Canadá. E o Canadá, calma aí, eu fiz alguma... Opa, pessoal, não. Este lugar aí que eu coloquei, Fort Lauderdale, não sei dizer direito, né? Eu só sei que começa com Fort. Se alguém puder me ajudar nessa pronúncia, agradeço. Fort Lauderdale, deve ser algo desse tipo. Fort Lauderdale é na Flórida, não é no Canadá. É na Flórida, tá bom? Na Flórida. Então, o que a gente tem na Flórida? A sudeste desse território estadunidense, temos um clima parecido com o sul aqui do Brasilzão. Por quê? Porque é subtropical, com vegetação o quê? Subtropical. Então, subtropical na Flórida, sudeste desse território. E, por fim, a leste do território estadunidense, nós temos um clima temperado oceânico com florestas de coníferas. Aonde? Em Indianópolis. Indianópolis, a leste desse território, clima temperado oceânico com floresta de coníferas. Certo? Vamos falar um pouquinho de gente, de população? Então, quais os aspectos humanos dos Estados Unidos? Bom, é o terceiro mais populoso do mundo e ele é bem povoado também. Aonde que ficam as concentrações demográficas? Aonde que as pessoas ficam concentradas? Em que regiões? Lembra que geralmente as pessoas vão ficar concentradas em regiões com disponibilidade hídrica, certo? Então, essas regiões são quais? Região Nordeste, no sul do país e na costa do Pacífico. Sul do país, costa do Pacífico e região Nordeste. Região Nordeste, a gente tem já o que logo de cara? Grandes Lagos, o Vale do Rio e a costa Atlântica. Lugares que têm disponibilidade hídrica. No sul do país, temos a desembocadura do rio Mississippi e Missouri. Texas e Nova Orleans, ou seja, mais um motivo para a concentração demográfica. E na costa do Pacífico a gente tem o quê? Cidade industrial, como por exemplo Los Angeles. Então, lembra que as pessoas vão estar concentradas em lugares onde tem disponibilidade hídrica e também em lugares onde existem indústria, certo? Disponibilidade de emprego, etc e tal. Aonde que tem vazio demográfico? Onde que tem vazio demográfico? Vazio demográfico na costa oeste, nas montanhas rochosas. Alguém vai querer morar em montanha? Não, então vai ter vazio demográfico. Planície central e no Alasca. Alasca, por quê? Por conta do frio. Temos o que é um vazio demográfico? Quais os idiomas? Bom, você deve saber, principalmente, majoritariamente, o inglês. Depois temos o espanhol, o chinês. E outros também. Quais as etnias? Bom, grupos étnicos predominantes neste território, brancos, pretos, asiáticos, ameríndios e nativos do Alasca, havaiano nativo e outras ilhas do Pacífico. Como que é a estrutura dessa população? Por isso que eu coloquei essa pirâmide etária aí. Bom, essa pirâmide etária aí está mostrando o que pra gente? Que a gente tem baixa taxa de crescimento dessa população. Então, as pessoas não estão tendo muitos filhos. Então, uma baixa taxa de crescimento dessa população. E temos uma redução da PEA. O que é a PEA? É a população economicamente ativa. É a população que está fazendo a economia girar nesse país. Então, temos uma redução dessa população, porque essa população está envelhecendo. Quando essa população envelhece, a população que está envelhecida não representa a PEA, certo? Que é a população economicamente ativa. Contribuição do imigrante. Vamos falar um pouquinho de historinha. Bom, de 1800, vou até colocar esse aqui. Ai, que beleza. Que essa imagem representa a imigração dos Estados Unidos, que ocorreu em ondas, com picos seguidos de quedas, né? Qual foi a contribuição do imigrante? Bom, de 1800 a 1920 tivemos 44 milhões de imigrantes. De 1820 a 1870 tivemos imigrantes alemães, italianos, irlandeses e ingleses. De 1800 a 1850 temos uma imigração moderada
de europeus. Que europeus? Ingleses e irlandeses. De 1850, desse período de imigração moderada, até 1880, temos uma imigração de escandinavos, alemães, certo? Aí, desse período até 1920, a gente tem uma imigração dos italianos, eslavos e judeus. Em 1920, o que acontece? Começam a surgir leis restritivas, vão restringir a entrada dos povos amarelos e dos latinos. Os Estados Unidos, a partir de 1920, vai criar leis que falam assim: escuta aqui, ó, povo amarelo, a gente não quer. Ah, latino, tô descartando, tchau. E não volte mais, não olhe nem na minha cara mais, entendeu? Porque essa lei aqui vai restringir a tua entrada. Eu não quero nem que você olhe pra minha cara, tipo isso, entendeu? Lei restritiva. E aí, a partir disso, acontece uma diminuição da imigração. Atualmente, o que está acontecendo? Uma tentativa dos latinos e dos asiáticos chegarem nesse território, mas o governo continua o quê? Restringindo, tá bom? O que mais tem pra gente ver? Urbanização. Vamos falar um pouquinho. Urbanização. Maior aglomeração acontece na costa oeste e na região dos Grandes Lagos. E aqui a gente tem, nessas figurinhas que eu trouxe, 3 principais mega-regiões do mundo desenvolvido dos Estados Unidos. Então temos a Boswash, que se estende de Boston, eu ia falar de Boston, de Boston a Nova York e Filadélfia até Washington. Então é de Boston até Washington, é uma mega-região da América do Norte. Outra mega-região da América do Norte, Chippewa, que vai de Chicago até Pittsburgh. E SoCal vai de Los Angeles até San Diego, belezura? Bom, vamos falar agora de aspectos econômicos. Bom, Estados Unidos representa, esse daqui eu trouxe, deixa eu ver, eu só trouxe coisinha colorida pra gente ver, sobre distribuição da atividade industrial e produto mais vendido da indústria, tá? Trouxe mais mapinhas sobre isso. Mas eu vou falar rapidamente sobre aspectos econômicos em geral deste país. Bom, Estados Unidos tem o maior PIB do mundo, é o centro do... Adivinha que sistema que é os Estados Unidos? Capitalista! Então, maior PIB do mundo, centro do capitalismo mundial, produtor e consumidor de fontes de energia, tem centros financeiros mundiais extremamente importantes. Agora vamos para a agricultura e pecuária, né? Porque a economia roda com o quê? Com venda e compra. Venda e compra do quê? Comida, né? Comida, depois a gente tem indústria, depois é o consumismo danado de roupa, tecnologia, etc e tal. Bom, agricultura. Temos um grande volume e variedade da produção, intensa mecanização, elevada produtividade do trabalho, formação dos belts. Esse daí é o ponto que eu gostaria de chegar com vocês. Os belts são muito importantes para os estadunidenses. Por quê? Temos o quê? O wheat belt, que é o cinturão do trigo. Belt, o que significa? Belt, na realidade... Bom, a palavra belt em inglês pode ter vários significados dependendo do contexto. Então, pode significar cinto, aquele cinto que a gente coloca nas calças, cinto de couro, né, enfim. Pode significar uma correia. O que é uma correia? Tipo correia de bicicleta, sabe? Uma faixa de borracha, etc e tal. Também pode significar faixa. Sabe aquele... Quando você vai no jiu-jitsu, e aí você fala assim, eu sou faixa preta? Então, pode significar esta faixa, né, belt no jiu-jitsu. E por fim, que é também pode significar cinturão. Neste sentido, que a gente vai falar agora, né, da agricultura, é o cinturão da agricultura. Então, representam áreas de cultivo especializadas. Então, belt, área de cultivo especializada. Na agricultura, é uma área de cultivo especializada. E se eu digo wheat belt, wheat é o trigo e belt é essa área especializada em trigo, tá bom? Wheat belt, que é o cinturão do trigo, está situado no norte e no noroeste, pertinho ali dos Grandes Lagos. E se eu digo cotton belt, é o que? É o cinturão do algodão, né? Uma área de cultivo especializada em algodão. Cotton belt. Está principalmente ali no sul e sudeste, no Alabama, no Mississippi. E o corn belt. Corn é o quê? Milho. Belt é a área de cultivo especializada, portanto, no milho, no corn, né? E está ali no centro-leste. Temos também o fruit belt, que é o quê? De fruta, né? Responsável pela produção de frutas, principalmente cítricas no sudeste, na Flórida. Aí a gente tem, acabando com esses belts todos, né? Então temos o do trigo, pertinho ali de Grandes Lagos, cotton belt de algodão, no sul e sudeste, Alabama e Mississippi, corn belt, que é do milho, no centro-leste, e o fruit belt de fruta, no sudeste, ali na Flórida. Agora a gente tem o quê? Um conceito importante que é o Farm Bill. Farm Bill é uma lei que determina a política agrícola dos Estados Unidos, dos United States, né? Eu me sinto meio ridícula falando inglês, porque eu ainda estou aprendendo, né? Então, minha pronúncia não é daquelas melhores lá, enfim. Farm Bill. Então, a Farm Bill é uma lei que vai estabelecer, vamos dizer assim, uma política que vai fazer o seguinte: Estados Unidos, eu protejo, eu vou guardar aqui vocês, vou controlar dos subsídios, tarifas, taxas, etc e tal, vou cuidar aqui bonitinho, para que a agricultura continue funcionando da melhor maneira possível, e assim a economia do capitalismo continue girando até não sei quanto, tá bom? É basicamente isso. Na pecuária, porque a gente tá falando de aspectos econômicos, certo? E pecuária, eles têm os maiores rebanhos mundiais de bovinos, suínos e ovinos. Temos que tipo de criação, vocês sabem? Lembra que você já viu criação intensiva e extensiva? Então, o que vai predominar aqui na pecuária de maior rebanhos mundiais? Você acha que eles vão ter tempo de cuidar de bichinho por bichinho, de dar uma assistência, fazer um trato, um sistema de criação totalmente voltado para o bem-estar do animal, para que ele cresça fortinho, para que ele cresça saudável, sem nada para impedir a produção, né? Não. Já que
ele tem o maior rebanho mundial de bovino, suíno e ovino, é óbvio que ele não vai ter tempo para cuidar individualmente e especializadamente de cada bichinho. Então a criação é extensiva de corte, associada ao cultivo de milho na porção central. Olha aqui a gente tem mais um belt, né? Porque na agricultura, corn belt, cotton belt, wheat belt, que é do trigo, e fruit belt, certo? Aqui a gente tem na pecuária o dairy belt, que é a criação intensiva do gado leiteiro. Então, para corte, a gente tem uma criação extensiva, porque ele não vai cuidar individualmente e especializadamente do bichinho para você comer depois. Não, ele vai criar o gado solto no pasto, né? Então é extensivo. Aí, o dairy belt, ele vai fazer a criação intensiva desse gado, mas voltada para o leitinho, na região dos Grandes Lagos. A Califórnia é o estado que mais produz leite nos United States. Bom, dito isso, vamos para recursos minerais, porque então a gente já falou de como que é o PIB desses United States, da agricultura e da pecuária, agora vamos para recurso mineral, indústria, e depois eu vou falar um pouquinho de geopolítica. Opa! Recurso mineral, rico potencial energético, tem o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos, o que predomina? Carvão, petróleo, gás natural. Carvão, petróleo, gás natural. E o óleo de xisto? Calma, óleo de xisto tornou os Estados Unidos autossuficiente na produção do petróleo. E o óleo de xisto ele está situado nas mesmas propriedades do petróleo. Temos outros minérios? Temos outros minérios, mas a autossuficiência dos Estados Unidos está em carvão, enxofre, potássio e fosfatos. É importante dizer que no comecinho ali da pandemia, né, em 2020, o preço do petróleo caiu. Por quê? Por que caiu o preço do petróleo? Porque aumentou a produção no mundo todo e diminuiu o consumo por conta da pandemia. E aí, diminuindo esse consumo, o pessoal começou a sair menos de casa, daí veio, ou derivou, melhor, né, o home office, certo? Então, o preço do petróleo caiu em 2020. Só um comentário, né, rapidinho. Indústria. Fatores do desenvolvimento industrial, riqueza do potencial energético, mercado consumidor grandão, amplo e diversificado, uma capacidade tecnológica muito grande, reservas de matéria-prima e mão de obra abundante. Quais as indústrias que predominam neste país? Metalúrgica, têxteis e química. As principais regiões são a costa do Pacífico, a costa do Golfo do México e Sunbelt. Sunbelt é um destaque por quê? Porque é uma área industrial do sul dos United States que recebe essa denominação por conta do desenvolvimento a partir dos anos 50, de novas tecnologias, centros de tecnologia de ponta, setor aeroespacial, etc. e tal. Agora, vocês estão ansiosos? Aqui, ó. Tá. Bom, aqui eu coloquei um mapazinho do valor dos produtos mais vendidos da indústria. Eu vou falando, ó, aqui o último tópico em negrito é principais destaques geopolíticos atuais. Eu vou falando desses principais destaques geopolíticos, e se você quiser dar uma observada nesse mapinha, vou colocar daqui a pouquinho este daqui com mais detalhamento, e você vai tirar um print só para assimilar tudo que a gente falou aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. Estados Unidos dá apoio a Israel contra o Hamas que atacou Israel em 2023. Isso é um primeiro ponto. Então, Estados Unidos ele está envolvido com Israel, Síria, Irã, Afeganistão, Coreia do Norte e Venezuela. Começando por Israel, Estados Unidos vai lá e fala: Israel, sou teu amiguinho, vamos ficar contra o Hamas, porque você foi atacado em 2023 contra o Hamas. Então eu vou ficar aqui contigo, tal, beleza. A Síria. Juntamente com a Síria, Estados Unidos é contrário ao ditador Bashar al-Assad, a presença do Estado Islâmico no país. E no Irã, Estados Unidos estabelece uma posição contrária ao Irã, ao programa nuclear iraniano, tendo deixado o acordo P5+, e promovendo embargos econômicos para esse país. Voltou a falar com o Irã em 2023. Estados Unidos, retirada das tropas militares do Afeganistão após 20 anos de invasão, resultando na retomada do Talibã ao poder. Então, o que aconteceu? Estados Unidos tinha invadido o Afeganistão. E aí, depois de 20 anos de invasão, Estados Unidos falou assim, ó, eu vou tirar minhas tropas militares daqui, beleza? Só que aí, quando os Estados Unidos tirou tropa militar do Afeganistão, quem foi pro poder? Talibã. Na Coreia do Norte, a Coreia do Norte manteve programa nuclear e não teve evolução entre os líderes, mesmo depois que Estados Unidos tentou falar com Kim Jong-un, tá? Na Coreia do Norte. E por fim, na Venezuela, apesar das inúmeras tentativas de queda do Maduro, apoiadas pelos Estados Unidos, então os Estados Unidos olhou para o Maduro na Venezuela e falou o seguinte, eu vou te derrubar! Mas não teve mudança nenhuma no governo. Apesar dos Estados Unidos estar sempre falando que ia derrubar o Maduro, não aconteceu porcaria nenhuma, beleza? Bom, ó, aqui esse é o mapinha de distribuição da atividade industrial dos Estados Unidos. Então, como você pode ver, a gente falou, né? Da metalúrgica, que se destaca na indústria têxtil, na indústria química, certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei resumir o máximo que eu consegui, mas de uma forma que eu também não deixasse coisas relevantes passarem despercebidas, tá bom? Aqui eu tentei resumir 2 aulas extensas que eu tive na escola. Então, eu espero que você tenha compreendido o conteúdo, gostado. E qualquer coisa, é só deixar o seu comentário aqui, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada.